Paz e graça, gente. Boa noite a todos. Começando mais uma aula, então, né, na teologia básica. E vamos começar, então, como de costume, né, como uma oração. Pedir para o pastor Jurandir nos conduzir nessa oração. Senhor, meu Deus, estamos aqui novamente, meu Deus, segundo a tua graça, Senhor, por tua permissão. Aprendemos, Senhor, um pouco mais de ti. Pai querido, através do teu Santo Espírito, e nosso pastor esta noite, onde estará, Senhor, passando a matéria, meu Deus, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais, Senhor, a apostila do Senhor. Guia-nos, meu nosso entendimento, Pai. Nós não devemos nos distrair com algo, Senhor. Não seja, Senhor, a atenção, Pai, voltada, Senhor, para o que está sendo ensinado nesse lugar. Deus, guarda cada um que está aqui nesse lugar, meu Deus, até aquele, Pai, que queria estar no seu universo, nesse encontro, nessa noite. Venha abençoar a todos, meu Deus. Nossa atenção hoje seja guiada, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que nós possamos aprender, Senhor, um pouco mais da tua palavra, do teu querido. Amém, Jesus. Amém. Então, gente, né, um tema hoje bastante interessante, né, que é a linhagem patriarcal. Para o cristão isso é muito importante porque é onde começa, né, o povo de Israel, a linhagem de Israel, o Estado, o país de Israel começa aqui nesse tema, né, dos patriarcas, que vem de uma promessa de Deus. Deus é tão bom que ele resolveu fazer um povo para ele, buscar um povo um povo exclusivo, né? Isso é tão legal, tão animador para a gente que é cristão, porque nós fazemos parte disso. Embora isso aqui que a gente vai estudar hoje seja lá no início, né, lá no Velho Testamento, embasado na lei, mas isso nos leva sempre, né, a Jesus. Desde o começo da Bíblia, outras apostilas que a gente estudou também, tudo está nos levando ao Messias, a promessa, né, de uma vida melhor, de uma vida eterna. Então, né, nesta aula de hoje, a gente vai começar, né, essa linhagem patriarcal, como vocês estão vendo aí, né, a linhagem patriarcal, a promessa messiânica através das gerações. Pode passar ali à frente, o pastor. Eu gosto sempre de frisar que tudo começou, e nesse sentido, tudo começou com Abraão, né? Quando Abraão recebe a chamada e a promessa, né, de ele formar uma grande nação, tudo começa por ele. Então, e eu tenho para mim que os principais patriarcas, claro que a linhagem patriarcal vai bem além, né, mas os principais mesmo que começaram isso é de Abraão a Jacó, né, e porque Jacó depois é o pai das nações, né, que depois vira, ele troca o nome, né, Deus troca o nome dele depois daquela luta dele com o anjo para Israel, e assim ali já dava a entender, né, que Israel seria uma nação, mas isso vem sempre de Abraão. Olha só, Abraão, o início da linhagem patriarcal, descendente de Sem, filho de Noé, chamado de Deus, aliança abraâmica, promessa de uma grande nação, como isso que eu estou falando ali, e aquilo ali, né, que também confirma aquilo que eu já falei no começo, patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A história patriarcal começa quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus e estabelece com ele uma aliança. Pode passar, pastor, que eu sou mais rápido nisso aqui, né? Eu gosto de acelerar um pouquinho no início.
Ó, Abraão e a promessa. Sara era estéril, promessa humanamente impossível. Deus é fiel às suas promessas. As promessas, a descendência de Abraão, a terra de Canaã, né, que está lá em Gênesis 12:7, pai de uma grande nação, Gênesis 15:5, bênçãos para todas as nações, Gênesis 12:3. A gente vê ali que uma coisa que chama muita atenção, por isso que a gente usa muito esse termo de dizer assim, ó, que Deus não procura pessoas capacitadas, Deus procura pessoas para capacitar, né? E a prova disso é que quase todas as pessoas, quem sabe até todas as pessoas que tiveram grandes histórias na Bíblia, elas tinham uma deficiência, elas faltavam algo nelas. E começa aqui já com Sara, né? Que Sara era estéril e às vezes a gente, por causa disso, né? Eu quero trazer para nós também isso, que às vezes a gente, porque a promessa às vezes demora, ou as coisas, né, acabam não acontecendo como a gente queria, ou no tempo que a gente queria, a gente às vezes tenta dar uma mãozinha, né? A gente tenta acelerar o processo, ou a gente tenta fazer alguma coisa para que se desenvolva. Isso é uma prova de que a gente não está confiando muito, né? Quando a gente fica preocupado com o tempo, né, diante de uma promessa. Pô, se Deus fez promessa, Ele vai cumprir. Deus não vai né, deixar de cumprir uma coisa que Ele determinou, que Ele já falou. Então, mas a gente, ao se apurar, ao se apressar, a gente acaba demonstrando que a gente não tem aquela fé ou aquela confiança, aquela fé que nos traz confiança que a gente deveria. E Sara, ela não teve essa paciência, né? Ela não esperou na promessa. Aliás, ela não acreditou, né? Porque quando os anjos disseram para ela que ela ia ter um filho, né? Ela riu, né? Ela não acreditou. Mas Deus tinha prometido. Assim como aqueles espias que foram lá, mandados por Moisés a ver a terra de Canaã, 10 deles chegaram, todos os 12 foram unânimes em dizer que a terra era boa, que manava leite e mel, que era verdade o que tinham dito sobre a terra, o que Deus tinha dito sobre a terra. Todos concordaram com isso. Mas 10 deles estavam desanimados com a situação, porque a terra tinha que ser conquistada. Era deles a mesma coisa que as coisas, que às vezes a gente recebe uma promessa, ó, Deus diz que a gente vai ter isso, ou aquilo outro, a gente pensa que vai cair do céu. Não, Deus vai nos dar a oportunidade da gente conquistar aquilo ali. A mesma coisa que Canaã. Canaã era a promessa, né, para o povo de Deus, só que eles teriam que conquistar ela, entrar na terra e conquistar, e Deus ia ser com eles, né? E aqueles 10 espias se desanimaram, porque viram que ia ser difícil, viram as dificuldades, e aquilo de bom sumiu do olhar deles, da visão deles. O que aparecia na visão deles eram as dificuldades. Então, essas são as pessoas que não confiam em Deus, elas querem tudo na mão. Mas os dois, né, que concordaram, que foi Josué e Caleb, eles disseram assim, olha, todos sabem, todos concordam que a terra é boa, que mana leite e mel, que está dentro daquilo que Deus prometeu para a gente. Agora, tem dificuldades? Claro que tem, a gente vai ter que conquistar, mas se Deus prometeu, né, vai acontecer. Sara era para ter pensado assim, se Deus prometeu, né, e disse para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação, tinha que esperar, né? Mas ela não. Aí aconteceu tudo aquilo ali que aconteceu, né? A promessa que para ela ficou humanamente impossível, porque ela era estéril, ela precisava ter filho, precisava gerar filhos, né? Mas Deus, né? Deus é fiel e as suas promessas, né, se cumpre sempre, né? As promessas, a descendência de Abraão, terra de Canaã, aquele 12
12:7, eu queria que vocês abrissem aí para mim, 12:7, eu queria que alguém lesse aí para mim. E pai de uma grande nação, em Gênesis 15:5, é a promessa de Deus, né? Eu queria que alguém lesse aí, aquele que já se aprontasse aí, lesse. Pode. E apareceu o Senhor a Abraão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Isso. Então, né, alguém vê aí o 15:5 para mim, a gente vê ali que havia uma promessa em cima, né, de Abraão, e que Sara, por ser sua mulher, sabia dessa promessa, porque ela estava englobada nessa promessa. Por quê? Né? Por que duvidar? Ou por que, né, se agoniar ou buscar apressar o processo? A gente tem que esperar, gente. Uma coisa que a gente tem que aprender, e eu tenho aprendido com o tempo, assim, a gente acaba aprendendo, né, isso, que a gente tem que esperar. As promessas de Deus, ela é no tempo para ser correta, para ser boa, para ser verdadeira na nossa vida, ela tem que ser no tempo de Deus, não no nosso tempo. Às vezes a gente apressa e às vezes a gente até consegue, sabia? A gente não quer entrar nesse tema, mas às vezes a gente até consegue acelerar o processo, mas o processo não sai como o processo original. Vai ser um processo adaptado. Deus às vezes, de tanta gente encher, né, de tanta gente bater em cima, Deus diz: tá, então faz. Então vai acontecer como tu quer. E às vezes acontecer como a gente quer, não sai, né, perfeitamente, porque perfeito é como Deus quer. Encontraram aí o Gênesis 15:5? 15:5? Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse: assim será a tua descendência. Então, a promessa, né, gente? A promessa era gigante. A promessa era já imaginou ele comparar com isso? Olha as estrelas e conta. Quem é que vai conseguir contar as estrelas? Né? Era uma promessa grandiosa, era de uma grande nação mesmo. Muda ali para mim, pastor. Era de uma grande nação mesmo, mas... E claro, né, que as bênçãos, né, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Abraão, elas se estendem por todo, até hoje, né, até naquela palavra que diz assim, ó, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, as bênçãos de Abraão, elas seguem de gerações em gerações, está até agora sobre nós, né? Inclusive sobre nós. E até uma coisa muito importante que quero frisar aqui, que a maioria dos povos aí, uma grande parcela, né, esmagadora, que não gosta do Brasil. Tem uma montoeira de gente aí que não gosta de Israel, que já até queimaram a bandeira de Israel, e estão entrando nessa maldição. Porque Israel, né, é Abraão. Israel é a promessa que Deus fez a Abraão. Se hoje a gente amaldiçoar isso, a gente vai ser amaldiçoado. Por isso que essa gente aí um dia vão pagar, né? Por quê? Porque essas bênçãos se estenderam até agora. Agar, aí essa pressa de Sara, né, redundou nisso aqui, ó, olha só. Tentativa humana de auxiliar a promessa, nascimento de Ismael, a aliança seria estabelecida em Isaac. Quando Abraão tinha 86 anos, Agar deu à luz a Ismael, está lá na Gênesis 16:16. Ismael foi filho de Abraão e recebeu bênçãos de Deus, mas a aliança e a linhagem messiânica foram estabelecidas
através de Isaac, o filho da promessa. E hoje, né? E hoje existe esta guerra e esse confronto do próprio povo, que era para ser um povo só, povo de Deus, está uma boa parte nisso aí, né? De Ismael, que são pensamentos, visões diferentes, né? Da que Deus tinha, né? E deu seguimento em Isaac, né? Então ali, ó, a aliança seria estabelecida em Isaac, que a gente conhece, né? A história de Isaac, que era o filho da promessa mesmo, e que deu seguimento, né? Depois sendo o pai de Jacó. Pula um pouquinho aí, ó, próxima. O nascimento de Isaac, então, o filho da promessa, Deus cumpre o impossível. Sempre assim, né, gente? Ó, quando fala no impossível, porque às vezes a gente diz assim, ó, Deus cumpriu o impossível. Parece assim que era impossível para Deus, né? Mas não, o impossível sempre é na nossa visão. E eu dei uma comprovação bem forte ali, que foi em Sara. Já começou, né? Para Sara era impossível. Eles já eram velhos, ela era estéril, então como que vai, né? Mas, né, o filho da promessa, Deus cumpre o impossível. Em Gênesis 18, né, 12 diz, assim pois, se riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, quer dizer, né, um monte de impossibilidade. Olha como Deus trabalha, gente. Firma isso no teu pensamento, que eu estou falando já várias vezes nisso. Olha como Deus trabalha nas coisas humanamente impossíveis. Por isso que eu sempre, quando falo nisso, eu lembro de Jesus, que certa vez questionado pelo fariseu, ele disse assim, olha, eu vim para o cego, mas ele disse para os fariseus, mas vocês enxergam, vocês não são cegos. Quer dizer, não veio para eles, porque eles rejeitaram, né? Eles tinham um pensamento que achavam que era melhor do que o de Jesus. Quer dizer, eles se achavam melhor do que o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus, que eles, pela lei, pela promessa, eles esperavam, mas de repente se apresentou diante deles e eles não o reconheceram. E se acharam até melhor, porque questionaram Jesus, enfrentaram Jesus e, enfim, até o crucificaram, porque a crucificação não veio dos romanos, os romanos só executaram. Né? A crucificação veio dos próprios religiosos da época, né? Então sempre quando a gente fala nisso, a gente lembra disso que Jesus disse. Assim, pois, se riu Sara, como a gente falou ali, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Quer dizer, Deus só busca as coisas doidas, né, cara? Né, gente? Por isso que eu estou aqui. Só busco as coisas que não são, né, que é improvável. Eu me sinto assim, não sei se vocês, eu estou deixando vocês pensar nisso, eu não quero dizer isso para vocês, eu digo para mim. Por isso que eu estou aqui, porque Deus não busca gente que tem alguma coisa, que tem alguma capacidade, que tem algum mérito. Não, Deus busca aqueles que não são mesmo. Para quando Deus levantar a gente, e quando a gente estiver de pé, a gente não se achar. Não, Deus me buscou porque eu era o cara. Não, Deus busca a gente lá na lama, dá um banho, limpa a gente, deixa a gente bonitinho, mas a gente sempre tem que lembrar de onde que a gente saiu. Né? Eu estou assim bonitinho hoje, a gente está assim arrumadinho hoje, mas foi porque Deus teve misericórdia, porque eu estava lá, eu lembro de onde eu estava. Né? Então, por isso que Deus é maravilhoso e por isso que a glória tem que ser toda dele, toda para ele. Acaso, só um pouquinho ali, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não, né, gente? Para Deus tudo é bom. Vamos lá então? Casamento providencial, Isaac e Rebeca, casamento providencial, continuidade
da promessa. Após a morte de Sara, Abraão enviou seu servo à sua parentela para buscar uma esposa para Isaque, a fim de preservar a linhagem da promessa. E Isaque, casou-se com Rebeca aos 40 anos e a amou profundamente. Como Rebeca era estéril também, Isaque orou ao Senhor em favor dela e Deus respondeu a sua oração, concedendo-lhe a concepção. E veio a bênção logo, porque se a gente buscar, se a gente orar, com certeza Deus vai conceder a bênção para a gente. Isaque, que casou-se com Rebeca aos 40 anos, e amou profundamente. Como era estéril, Isaque orou ao Senhor em favor dela, e Deus respondeu às suas orações, concedendo-lhe a concepção. A outra página, pastor. Jacó e Esaú. E aí, primogenitura, a bênção patriarcal, mudança do nome, depois daquilo ali, que a gente leu na página anterior, depois de ter solucionado-se o problema, através da oração de Jaque, então, aí vem a continuidade da promessa de Deus. Primogenitura, a bênção patriarcal, mudança do nome para Israel. Jacó e Esaú eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Esaú nasceu primeiro e, portanto, possuía o direito da primogenitura. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão, recebendo um nome que significava suplantador. A gente ouve muita pregação nisso aí, eu acho que todo mundo conhece, tudo isso que aconteceu, e esses dias até eu preguei sobre isso, sobre as oportunidades, a gente aproveitar ou valorizar as oportunidades. Tu vê, nesses dois irmãos aqui, Esaú nasceu com a oportunidade nas mãos, porque ele nasceu primeiro, e naquele tempo ali tinha muito valor isso, Ele nasceu, ele nasceu abençoado. E Jacó, mas ele não valorizou. Ele tinha a bênção, mas não valorizou. Jacó, que por ser o segundo filho e não herdou aquela bênção ali, mas ele queria a todo custo. Ele queria e até extrapolou, para ter o que teve, ele até extrapolou. Mas olha o final da história. O abençoado foi ele. Já imaginou? Jacó foi a continuidade da linhagem patriarcal. Foi o nascimento, em Jacó foi o nascimento das 12 tribos de Israel. Olha a importância disso, olha a importância do desleixo de Esaú, que ele era para ser esse Israel. Era para ser ele era o filho mais velho, ele herdou isso, mas ele não valorizou. Como tem hoje gente assim que não valoriza o que tem, nesse sentido espiritual, ou um cargo na igreja, ou um cargo eclesiástico, as pessoas às vezes não valorizam, não valorizam, acham, poxa, mas eu sou um obreiro. É o começo, gente, tu está na linhagem, se tu fizer bem feito aquilo ali, se tu valorizar aquilo ali, tu vai chegar onde tu pretende chegar. Agora, a gente tem que, em primeiro lugar, valorizar, se dedicar, para que a gente ganhe, porque se a gente quer estar no muito, a gente tem que ser fiel no pouco, senão não tem como. E aqui foi o que aconteceu com isso. O filho que tinha a herança
não valorizou e perdeu. E o que não tinha, mas queria e fez de tudo, acabou ganhando. Olha só, Jacó e Esaú eram filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Esaú nasceu primeiro e, portanto, possuía o direito da primogenitura. Jacó nasceu segurando seu calcanhar do irmão, recebendo o nome que significava suplantador. E disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lá eu acho que é Gênesis, esse dia eu tentei achar, né, acho que é Gênesis 28, acho 20, né? Que fala quando Jacó sai de casa e ele faz um propósito com Deus ali, né? E ele fala algumas coisas ali que acabam tudo se cumprindo, apesar das dificuldades, né? Apesar das dificuldades, acabam se cumprindo tudo que aconteceu. E isso aí é quase depois, bem depois do que eu estou falando, aconteceu isso aí. Quando ele estava voltando, quando ele saiu lá da terra do sogro dele, que ele queria retornar para a terra dele, né, que ele queria a bênção. Qual é a bênção que ele queria? Ele queria voltar para casa, mas em paz. Mas ele tinha uma ameaça do irmão dele que queria pegar ele. O irmão dele que estava, apesar de todos esses anos que tinham passado, o irmão dele estava furioso com ele por causa disso, porque ele roubou o direito, né? E ele estava com medo, porque ele não era um lutador, um guerreiro, ele era uma pessoa mais espiritual, Jacó, né? E Esaú não, Esaú era um cara mais, era caçador e depois virou guerreiro, né? E ainda mais nessa perseguição que ele queria pegar Jacó. Então, ali ele teve esse embate, né, com Deus. A Bíblia diz até com Deus, né, mas era com o anjo. E um anjo que estava representando Deus, lógico, né? Mas ele teve esse embate e ali, né, eu acho que até nós falamos numa aula dessa aí, né? Eu acho que até o pastor falou numa aula dessa aí que a gente pensa que a luta era física, né? A gente pensa até que a luta é física e até a gente pensa um pouquinho mais sobre isso, porque ele teve uma ação de uma causa, né, física, né? Que o anjo meteu o dedo na virilha dele e torceu o nervo dele lá para ele ficar meio capenga lá, meio manco. Então, mas a luta não era física, a luta era espiritual, era de argumento, porque o anjo queria ir embora, queria sair dali, e Jacó não queria deixar sem que o anjo abençoasse ele. Enquanto o anjo, por isso que ele dizia, né, enquanto tu não me abençoar, eu não te largo, não vamos sair daqui. Enquanto eu não resolvi sair. E o anjo abençoou. E uma das bênçãos que ele recebeu foi isso aí, ó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Né? Quer dizer, Israel, por quê que o nome dele é Israel? Porque ele era o pai de Israel, né? Porque através dele, que veio as 12 nações. Né? E que Israel, quando foi estabelecida depois da conquista lá na terra de Canaã, né? Foi dividido as terras lá em 12 tribos, que não sei se eu acho que lá no final dessa apostila deve falar sobre isso. E então Israel, né, o Jacó que virou Israel, é que foi o pai disso aí. Então, né, a primeira bênção, e a segunda foi na sequência, que depois ele se surpreendeu positivamente, porque ele pensando que o irmão ia cair de pau em cima dele, o irmão chegou e abraçou ele e ficou tudo na bênção, né? José no Egito. Inveja dos irmãos, venda aos israelitas, providência divina. Por meio de José, Deus preservou a família da aliança durante o período de fome. Coisa interessante, né, gente? Às vezes a gente não quer
passar pelo deserto, né? Às vezes a gente não quer passar por dificuldade. Só que assim, ó, o deserto, a dificuldade, é sempre para nos preparar. É sempre para nos preparar. Vocês já viram que todas as coisas existe uma preparação? Em tudo. No estudo, a gente quer fazer uma faculdade, exige da gente uma preparação, né? A gente quer trabalhar em algo, por exemplo, assim, a gente entra numa empresa, qual é uma das primeiras coisas que a empresa faz com a gente? Leva a gente lá para a empresa, para a gente conhecer, para a gente se adaptar, né? Para a gente se ambientar com a situação, para depois a gente começar a trabalhar legal, bem, né? E com Deus não é diferente, né? Com Deus não é diferente, só que essas coisas às vezes traz dificuldade para a gente, traz desconforto para a gente, né? Porque tu te ambientar a um sistema diferente, um ambiente diferente, isso tudo traz, né, uma renúncia ou uma dificuldade para a gente, né, para que a gente venha se adaptar, mas é necessário isso em todo o sistema, em toda a circunstância, isso acontece. E o José, é tão interessante o que ele passou, né, porque ele passou por um monte de dificuldade que a gente até podia pensar assim, poxa, mas Deus, né, Deus não é com esse camarada, porque, poxa, para passar tudo isso que ele está passando. Mas era uma preparação, parecia até desumana, né? Parecia até desumana. E olha que Deus provoca isso, gente. E Deus provoca isso. Esses dias eu parecia até que era um negócio assim, agora que eu me lembrei. Esses dias eu estava pensando até nisso aí, ó, de José. Eu estava lendo um textozinho lá de José, na internet, não era na Bíblia, na internet. Uma pessoa lá estava comentando sobre José, eu estava pensando assim, poxa, parece assim que Deus que faz essas coisas, né? Parece, mas né? Eu dizia, parece, mas Deus é que promove isso, que faz essas coisas acontecer. E essas coisas difíceis que eu estou dizendo. Esses empecilhos, essas adversidades, Deus provoca isso, sabia? Para preparar a gente. Porque como é que a gente vai entrar numa coisa sem um preparo? Como é que a gente vai iniciar uma nova fase sem uma adaptação? Então Deus cria, e às vezes, dependendo daquilo que Deus está preparando para a gente, quanto maior for aquilo que Deus quer para a gente, maior vai ser a preparação vai ser mais dificultosa. Quanto maior é o objetivo, maior vai ser as adversidades para a gente se preparar para aquele objetivo. Entendeu? E com José, ele passou pelo que passou, foi traído por seus irmãos, né, foi jogado numa cova pelos seus irmãos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas o que José passou, lá no Egito mesmo, o que ele passou, foi preso, ficou um monte de tempo preso lá. Meu Deus, mas gente, ele estava sendo preparado para ser governador. Já pensou de uma terra do Egito, né, que o faraó mandava e desmandava, e aquele sistema rígido e punidor, assim, e ele era o segundo, ele ficou abaixo só do faraó. Olha o cargo, olha que ele ocupou. Não tinha que ser preparado? Tinha que ser muito bem preparado, né? Então, assim, às vezes a gente passa por dificuldade, passa por coisa. Gente, Deus está te preparando. Só que às vezes a gente não quer, né? A gente desiste. Se José desistisse, se José, em vez de aceitar o seu processo, ele inventa de fugir ou de sair de lá, né? Não tinha chegado aonde ele chegou. E Deus também, em cima disso aí, além de abençoar ele, que
foi o governador do Egito, ainda abençoou a família dele, porque quando a família dele precisou, né, a família tinha alguém lá que mandava, que podia resolver a situação. Olha só, por meio de José, Deus preservou a família da aliança durante o período de fome, garantindo a continuidade da linhagem da promessa que séculos mais tarde culminaria em Jesus Cristo. E aquele, né, irmão, ao mesmo tempo que a gente vê, né, o êxito, né, o cumprimento da promessa daqueles escolhidos, e a gente vê também, né, aqueles que se exaltam sendo humilhados depois, que foi o caso dos irmãos dele, né? Quando ele dizia assim, olha, quando ele recebeu aquela revelação, dizia assim, olha, eu vi 11 feixes se curvando a um outro feixe, que era ele, né? Quer dizer, ele teve uma revelação que os irmãos se curvavam a ele, os irmãos ficaram doidos com ele, dali começou e daqui um pouco mais tarde ele profetizou que até o pai e mãe iam se render a ele, né? E se prostrar diante dele. Isso tudo aconteceu quando eles foram em busca, nem sabiam que era José, o filho deles, que estavam lá, que é no caso aqui o Isaac só, né? Mas foram lá e nem sabiam que José era esse famoso governador que estava dando comida para todo mundo lá, vendendo, né, no caso, mas resolvendo a situação de todo mundo lá. Aí chegam lá e se deparam diante deles. Então, o processo de Deus é assim, gente. O processo de Deus é para exaltar aqueles que são fiéis, mas humilhar aqueles que... Por isso que a gente tem que... Muito difícil, né? E eu não sou a pessoa muito indicada para dizer isso, mas é muito importante a gente compreender disso. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor diz assim, ó, a vingança é minha, quer dizer, é Deus, a gente tem que esperar que Deus vingue a gente. Que vingar é botar os pingos nos i, né? Como aconteceu aqui. Quando os irmãos de pai, todo mundo chegou lá e viram que era José, ali foi posto os pingos nos i, né? Olha, aquilo tudo que eu falei lá atrás, que era a revelação de Deus, vocês não acreditaram, agora vocês têm que acreditar, e foi uma humilhação, claro que não uma humilhação assim, né, porque era um irmão, né, pô, se humilhou, estava errado, reconhecer que estava errado, estava diante do irmão, é uma humilhação, mas também junto com isso a satisfação de saber que o irmão deles era o governador, né, e o pai também, claro que se orgulhou um monte por causa disso. Vamos para a próxima página. Essa é a última, pastor, ou não? Tem tudo isso? Jesus Cristo, volta lá então. Aqui, José, governador, que eu acho que eu já falei bastante disso aí, né? Só vou ler isso aqui. Interpretação do sonho, preservação da família da promessa. A elevação de José ao governo do Egito foi um instrumento da providência divina para preservar a família da aliança durante a grande fome, garantindo a continuidade da linhagem patriarcal, por meio da qual viria o Messias, Jesus Cristo. Um outro atributo importante nisso, né? A linhagem patriarcal lá, lembra que eu falei lá que Esaú... Como tem um monte de gente aí que não dá, já pensou? A linhagem que vai até Jesus, já imaginou isso? Isso aqui, né, pastor, eu me adiantei, né, de chegar na página, vamos para outra então? Aqui Deus tornou em bem, soberania divina, providência, preservação da linhagem messiânica. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20, alguém lê aí para mim? Gênesis 50, 20. Vai, pastor, testa a sua, para ver se está bom. Vocês, na verdade, planejaram mal
contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer com que São Deus agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, aquilo, né, que eu falei já falei sobre isso aí, né, o que Deus tinha em mente, foi preciso esse processo, e o escolhido para passar pelo processo na parte ruim, né, para a preparação, foi José, mas ele teve né, a honra de ser o governador do Egito e também de trazer uma ajuda para a família. A outra, Israel no Egito, descendentes de Jacó, multiplicação do povo e o novo faraó. A permanência de Israel no Egito faz parte do plano soberano de Deus para a formação da nação, da aliança. A escravidão e a posterior libertação pelo êxodo prefiguram a obra redentora de Cristo, que veio libertar seu povo na escravidão do pecado. Aqui está falando do êxodo ali, mas deixa eu te falar, né, deixa eu fazer um resumo aqui disso aqui, com as minhas palavras. Então, depois, né, que aconteceu aquilo ali, que o povo foi lá e para resgatar alimento, né, os irmãos de José, e acabaram, né, sabendo, né, ao se revelar, ao José se revelar, ele sabendo que ele era o governador do Egito, e José então trouxe a família dele todo para o Egito, e viveram assim com bastante dignidade e bastante êxodo ali, enquanto aquele faraó vivia, né? Porque José, enquanto José foi governador, lógico, e também enquanto aquele faraó vivia, eles viveram bem, e até, né, se multiplicaram ali. Mas quando esse faraó morreu, e José também morreu, eles viveram alguns anos aí depois sobre o comando de outro faraó, que aí começou a não ver, né, todas essas qualidades, se esquecer de José com o tempo, né, foi indo, e que acabou, como todos sabem, né, o povo acabou sendo de protagonista ali no Egito, né, de um povo importante, de um pessoal importante por causa de ser família de José. Acabou isso caindo no esquecimento, e o povo, né, acabou sendo escravizado aos pouquinhos. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, mas, né, várias situações que traziam desconforto para os egípcios. Primeiro que eles estavam se multiplicando muito, primeiro que os egípcios não gostavam muito de trabalhar, então queriam também, né, se aproveitar deles. Então, aí no fim, deu o que deu, eles viraram escravos, né? Mas no êxito que a gente está vendo ali, que a gente já falou aqui, né, que Deus levanta, né, depois de muita oração, depois de muito sofrimento. O povo passou algum tempo, alguns anos ali nesse sofrimento por causa da escravidão, né, porque estava sendo usado, manipulado e extorquido, e de tudo quanto é coisa ruim pelos egípcios, né, que acabaram sendo os construtores. Quase tudo que foi construído no Egito, depois disso foi a mão de obra era dos judeus, né, que acabaram, que vocês conhecem a história ali, né, que acabou fazendo o povo ter aquele sofrimento, mas o povo clamou, né, clamou a Deus por algum tempo, e Deus, lógico, atendeu, né, mas o povo é assim, gente. Eu creio que o povo de Israel era um povo muito... Deus chegou a dizer, em certo momento, que o povo parece que não reconhecia, esquecia
do bem muito mais ligeiro, muito mais do que o mal, né? O mal parecia que embrenhava neles e ficava neles, e eles nunca se esqueciam de fazer o mal. Mas o bem se esquece. Parece que fazer o bem ou que receber um bem cai do esquecimento, mas o mal é como uma pessoa, né? Uma pessoa que recebe um bem, passa um tempinho, ela se esquece, mas se ela recebe o mal, ela não esquece a vida toda, ela morre com aquele ressentimento, né? Aquele ressentimento não sai do coração, né? E o povo parecia que era assim, né? O povo sempre, então por isso que passava por isso que eles andaram um monte de tempo no deserto, 40 anos no deserto, que era poucos dias, chegavam lá não sou muito chegado em número, mas é um absurdo de diferença, né? Se eles saíssem do Egito e fossem para a terra de Israel, né, para Canaã, era há pouco tempo, eles ficaram 40 anos no deserto, morreram quase, todos que saíram do Egito morreram tudo no deserto. Por causa de quê? Foi esse o propósito inicial de Deus? O propósito de Deus é chamar a gente para a gente sofrer? Para a gente morrer no deserto? Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é chamar a gente e abençoar a gente, e cumprir o propósito na gente, mas a gente é que toma outros caminhos, a gente que dificulta as coisas, e enquanto a coisa não estiver resolvida, Deus não vai abençoar a gente. Enquanto a gente estiver no enrolo, enquanto a gente estiver enrolado, enquanto a gente estiver assim, com dois pensamentos, não vai se cumprir a promessa na nossa vida. Isso é uma grande lição para a gente, né? E o povo também acabou sendo escravizado por causa disso. Porque o próprio povo esqueceu de Deus lá, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. Preservado no Nilo, fuga para Midian, chamado da sarça ardente. Os 3 períodos da vida de Moisés, 40 anos no Egito, formação, educação na corte de Faraó, 40 anos em Midian, vida de pastor e preparação no deserto, e os 40 anos conduzindo Israel, né, no êxodo até a sua morte. Olha só que, né, tudo isso aí, irmão, tudo se resume nisso aí. Isso aqui, ó, de tudo isso que eu estou falando, olha só, essas 3 divisões do tempo de Moisés, da vida de Moisés, há 40 anos no Egito, formação, né, e não era o lugar dele, porque ele era um judeu, ele não era o povo dele, mas ele, e claro que foi criado ali, até se adaptou ali, mas ele tinha que passar por isso aí, né? As gerações que nasceram junto com ele, nem sabiam, nem conheciam, viam ele, mas nem sabiam que ele era parente. Ao exceto da mãe, talvez o irmão dele e o pai, que sabiam quem era ele, quando ele estava lá no Egito, quando ele estava sob a custódia de Faraó, né? Mas o resto nem sabia quem ele era, né? Sabia que ele era o príncipe, ele era um príncipe também lá no Egito. Esses primeiro período, primeira fase de Moisés, foi tudo para ele ser formado, para ele ser preparado. O objetivo era lá o final, o objetivo era o êxodo. Ele estava sendo preparado para tirar o povo de Israel. A segunda parte, depois que ele saiu de lá, anos em Midian, vida de pastor e preparação no deserto. Ali é para ele ser calejado, porque lá em Faraó, ele foi criado como um mocinho cheio de privilégio, né? Porque ele tinha os mesmos privilégios que o filho de Faraó. Andava junto com o filho de Faraó, estudou junto com o filho de Faraó. Então ele era um boyzinho ali, né? Mas ele tinha que ir para o deserto, porque ele depois ia atravessar o deserto com o povo. Ele tinha que ser calejado, ali a parte de preparação mais física, lá a parte de preparação intelectual, né? E ali uma parte mais física e da realidade de aonde ele ia viver.
E a terceira parte, né, que foi foi o êxito, foi a prática desses ensinamentos que ele recebeu. Ele foi preparado lá para ser um cara inteligente, para ser um cara bem instruído, foi preparado fisicamente ali no deserto e para conhecer também aquela região, e depois foi para a prática, foi fazer o que ele tinha que fazer. Aí ele volta e conduz o povo para a terra prometida. Tem mais, pastor? Aqui é o final, então, a aplicação, né? Deus permanece fiel às suas promessas, apesar das limitações humanas. Deus permanece fiel. O mesmo quando somos filhos, né? Deus permanece fiel às suas promessas, apesar das limitações humanas. Deus permanece fiel, mesmo quando somos filhos. Falhos. Por isso que eu estava lendo. Eu li de novo porque não encaixou, né? Agora, porque eu estava com a palavra errada. Deus permanece fiel mesmo quando somos falhos. Agora fechou. As promessas do Senhor não dependem da circunstância, mas do seu poder. As promessas do Senhor não dependem da circunstância, mas do seu poder. Deus pode transformar as adversidades em instrumento para cumprir seus propósitos. Aquilo que a gente viu lá, né? A libertação de Israel aponta para a redenção realizada por Cristo. Toda a história bíblica converte para Jesus Cristo. O êxodo, né, do povo de Israel lá é igual ao nosso êxodo hoje, né? Jesus é o nosso Moisés, né, para o nosso êxodo. Jesus nos tira deste mundo, né, desse Egito, para uma vida eterna, para uma Canaã, só que agora celestial. Por isso que tudo aponta para Cristo. Toda a Bíblia, né, todos os nossos ensinamentos que a gente tem dado aqui nessa apostila, nesse estudo abençoado aqui, se a gente prestar atenção, a gente vê que toda a Bíblia, desde lá do comecinho de Gênesis, desde lá do Jardim do Éden, ela aponta para Jesus. E isso é uma preparação também, gente. Sabia? Isso é uma preparação para a gente entender que a promessa de Deus da nova aliança é o ápice final, né? É a saída, é a entrada, né, de Canaã e já conquistada, né? Porque essa lá, a Canaã ali do povo judeu, precisava ser conquistada, né? Mas a nossa Canaã já está conquistada, porque o nosso Redentor já conquistou. Gente, dito isso, chegamos ao final.